Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero promover uma reflexão com vocês acerca de coisas que eu estou percebendo que está acontecendo com muita frequência. O desafio de morar sozinho, independente da idade. Mas vou falar um pouquinho mais das pessoas com meia idade, tá bom? Mas quero também que, antes disso, você faça a inscrição no canal, você acione o sininho, você dê o seu like e compartilhe com as pessoas. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Bom, então hoje o assunto é desafio de morar sozinho. É interessante que no Brasil, mais ou menos 4 milhões de pessoas hoje vivem sozinhas, né? Moram sem nenhuma família junto com elas. E a maioria dessas pessoas são constituídas por mulheres. Tem alguns homens também, mas a maioria são mulheres. E uns fazem a opção espontaneamente, né? São pessoas que de repente não se casaram ou não têm nenhum companheiro, ou então estão morando em outro lugar, longe da família, enfim, resolveram fazer isso espontaneamente. Mas outras pessoas resolveram, né, ou se viram obrigadas, entre aspas, a morar sozinhas por conta das circunstâncias. Às vezes se divorciaram, ficaram viúvas, os filhos de repente saíram de casa para se casar, ou saíram por um outro motivo qualquer morar em outro lugar. Então as mulheres foram, assim, se viram na situação de ficar morando sozinhas. Isso para alguns pode ser uma coisa muito natural, muito tranquila, né? Vai mudar um pouco a condição, e mudar um pouco a rotina, etc. E para outras mulheres isso pode ser um problema muito grande. Tem muita dificuldade de se adaptar a esse desafio, a essa modalidade nova, né, de viver. Então eu queria falar um pouco mais para essas pessoas que estão sendo desafiadas ou com alguma necessidade de morar sozinhas, estão com dificuldades de se adaptar, né, dificuldade de encarar essa situação. Então, como que, diante dessa necessidade, né, e com essa dificuldade, o que eu suponho que você pode fazer para minimizar essa dificuldade e tratar essa situação de uma maneira mais assertiva? Primeira coisa que você deve fazer, aceitar essa realidade como um desafio a ser vencido. Acolha essa nova modalidade de viver, né? Porque tem as suas vantagens e tem as suas dificuldades também. Mas se você se ver nessa situação, se essa for assim, a única opção que você tem, né, ou talvez a menos difícil, não sei, você pode deixar de ter resistência e começar a pensar nas vantagens que você vai ter nessa condição, em vez de ficar focando só na dificuldade e só na desvantagem. Porque se a gente fica focando só no problema, só naquilo que a gente não gosta, fica mais pesado, mais difícil. Quando você tira o olhar daquele peso, daquela situação que você não gosta e começa a olhar para as vantagens, aí fica melhor. Então você começa a relacionar as vantagens que tem de morar sozinho, que aí de repente você vai ficar com essa situação menos pesada dentro de você. E precisa também de uma disponibilidade interna para mudança. Tem pessoas que mudam, né, de cidade, mudam de casa, mudam de emprego com muita facilidade. E tem outras pessoas que gostam mais de conservar aquilo que elas já têm, aquilo que é familiar, e tem dificuldade de mudar as coisas na vida. Então assuma, né, desenvolva dentro de você essa disponibilidade interna para aceitar essa mudança e para aceitar então, né, essa nova maneira, né, de viver. Depois, busque recursos em você mesmo para amenizar as dificuldades e também tanto em você, né, quanto nas pessoas que estão em volta de você. Então, por exemplo, você tem medo. Vamos supor que você tenha medo de fazer as coisas no banco, por exemplo. Alguém fazia para você antes, agora você tem essa dificuldade. Perceba assim, o que você pode fazer para amenizar essa sua dificuldade e se tornar independente. Quanto mais nós somos desafiados, mais nós vamos acionar recursos em nós para ficarmos independentes, para aprendermos coisas diferentes. Então, se não tem ninguém que possa te ajudar a auxiliar, vai lá no banco, pergunta informação, né? Mas tente ficar independente daquela assistente que vem lá toda hora mexer no caixa. Aprenda a fazer
Na hora que você for no caixa, não vai aparecer um jacaré com a boca aberta lá, não vai aparecer um leão em cima de você, não. Mas com calma, com tranquilidade, você vai fazendo aquilo que é básico, aquilo que é necessário fazer, né? Então, por exemplo, tenha telefone de pessoas próximas que você possa acionar no caso de uma necessidade, né? No caso de passar mal ou alguma coisa. Deu alguma coisa em casa, o chuveiro queimou, não sei o que, arrebentou. Tenha também na sua listinha lá de contatos, contate pessoas ou profissionais que possam também te ajudar e te auxiliar. E aos pouquinhos você vai se independendo e percebendo que de repente morar sozinho pode ser vantajoso também e você vai criar uma condição de independência, de autossustentação melhor às vezes que você imaginava. Muitas vezes a gente imagina uma coisa muito ruim e quando a gente se desfaz dessa imaginação e vai viver realmente a situação, as coisas são diferentes e muitas vezes muito melhores daquele bicho-papão que a gente, né, imaginou. Outra coisa importante, né? Respeite a sua condição e a sua idade. Então vamos supor, tendo aqui estou aqui dando um exemplo, né? O vidro está sujo, o faxineiro não pode vir. Eu vou subir no banquinho para limpar a janela. Não vai subir em banquinho nenhum, porque senão você pode desequilibrar, né? E a janela pode até ficar limpa, se for o caso, você conseguir fazer, mas você vai limpar a sua conta bancária se você cair e de repente precisar depois de gastar dinheiro. Então, presta atenção naquilo que você pode realmente fazer, naquilo que é conveniente fazer, né? A luz queimou, tem que subir numa escada meia torta para poder, né, colocar a lâmpada. Calma, faça aquilo que é possível, faça aquilo que está na sua possibilidade de fazer sem correr risco. Né? Nós temos que respeitar nossos limites. Da mesma forma que uma criança pequenininha, por exemplo, ela põe o dedo do pé na boca lá com facilidade, né? Porque o corpinho dela proporciona isso, vai tentar fazer para ver se você consegue. Claro que a gente não vai conseguir, nós podemos outras coisas. Então, cada fase da vida nos proporciona algumas possibilidades, né? Coisa que a criança faz, a gente não faz e vice-versa. Então, nós precisamos de respeitar esses limites para não correr risco, para poder nos preservarmos e viver com tranquilidade, viver com segurança, sem abusos, sem achar que tem 18 anos, porque senão a coisa não vai rolar, né? Não vai dar certo. Outra coisa importante também, em qualquer idade, em qualquer situação, independente até de morar sozinho, mas principalmente quando você está sozinho, se ocupe com algo prazeroso. Faça parte de grupos, né, de amigos, de parentes, faça excursão, viaje, né? Então faça algum trabalho voluntário, ginástica, enfim. Essa sensação de pertencimento, ela é muito importante para a gente desenvolver uma capacidade de socialização, trocar ideias, conversar com as pessoas, se distrair, se movimentar. Isso é importante para a nossa vida, né? Depois, relacionamento com pessoas, né? Falei agora com amigos, faça programas, vá assistir coisas que você gosta, um cinema, um teatro, uma situação, hoje está em pandemia, mas daqui a pouco as coisas voltam ao normal. E esses eventos, né, esses encontros, essas conversas, esses chás, né, e tudo, são importantes para que a gente possa estar ouvindo as pessoas, falando com as pessoas, né, se relacionando com elas. Faça um investimento na sua saúde física, emocional e espiritual. Vai cuidar do seu corpo físico, né? Vai tomar sol, vai tomar um remédio se necessário, vai fazer uma caminhada, fazer um exercício. Né? Faça coisas que o seu físico vai ficar bem, que é necessário, uma natação, um esporte, se for o caso, se você gostar, né? Invista na sua área emocional. Se estiver precisando de alguma coisa, converse com alguém da sua confiança, vai desabafar, vai conversar, vai trocar ideias. Se for necessário, procure um profissional para você poder falar daquilo que você precisa, se autoconhecer, conhecer os seus recursos, estabelecer com você mesmo um relacionamento melhor, para que o relacionamento com as pessoas possa também melhorar. E também invista na sua área espiritual. Se você crê no poder de Deus, é a hora de você também estar investindo nessa área, procurando grupos, procurando uma igreja, procurando uma fé que você, né, perceba que é interessante, que é bom para você, porque isso vai fechar, né, essas dimensões, que é o físico, emocional e espiritual. Essas três dimensões, a meu ver, precisam de estar em sintonia e fazem parte da nossa vida, e as três áreas precisam ser investidas para que a gente possa ter saúde.
E também muitas pessoas que moram sozinhas, ouvindo essas pessoas, eu conheço algumas, né, que moram sozinhas, o que elas dizem de maior vantagem é ter a liberdade de ação. Né? Eu ouvi outro dia uma senhora dizendo, eu gosto de morar sozinha porque eu faço as coisas na hora que eu quero, do meu ritmo, do meu jeito. Estou com vontade de arrumar as coisas, eu arrumo. Não estou no arrumo, fecho a porta e vou fazer outra coisa. Então, curtir essa liberdade, essa independência e essa autonomia é muito interessante, muito bom. E é uma coisa que as pessoas que moram sozinhas falam como vantagem, né? E eu quero terminar esse vídeo falando para vocês da diferença de estar só e de solidão. Estar sozinho quer dizer você está 100 pessoas perto, só isso. Você pode estar 100 pessoas perto, mas pode estar bem com você mesma, bem com as suas opções, com a sua vida, se sentindo bem na sua própria companhia e fazendo coisas de boa, tranquilo, sem nenhum problema. E você pode estar no meio de pessoas, num casamento, né, com alguém, ou você pode estar no meio mesmo de uma festa, ou de um grupo, etc., e sentir solidão. Porque a solidão tem a ver com o estado de alma. É você se sentir que não é amada, que não tem sintonia com ninguém, não é querida por ninguém, ou sensação de angústia, de desamparo. Isso dá uma solidão. Então você pode sentir solidão com gente perto ou sem gente perto. Mas se não tiver ninguém com você, você não necessariamente tem que se sentir solidão, né? Porque uma coisa não depende da outra. Então pense nessas coisas. Se você estiver nesse momento da sua vida se desafiando, né, a viver sozinho, repense essa situação, busque recursos em você, recursos no meio, né, do ambiente e de repente faça essa experiência, se não tiver uma outra opção, mas com aquela disponibilidade de dar certo, aquela disponibilidade de abrir relacionamento com as pessoas, né? É importante não só ter amigos, mas também até os vizinhos. É bom ter um bom relacionamento, caso precise de alguma coisa, ou até para bater um papo, né, etc. Então pode ser um momento novo, pode ser inaugurado uma coisa nova na sua vida que pode fazer bem, né, e abrir aí um novo momento diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então dê o seu like, faça a inscrição, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários se você quiser. Vai ser muito bom. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.